Salut, salut, chers étudiants de la langue française, comment allez-vous? Aujourd'hui, je viens vous apporter 5 conseils pour améliorer votre français. 5 choses que vous pouvez faire pour améliorer votre français ou encore pour apprendre bien le français. Hoje estou trazendo para você 5 coisas que você deve fazer, 5 conselhos que você deve seguir para melhorar seu francês, ou seja, para aprender bem seu francês, ou ainda para poder dar um passo à frente a cada dia no francês, ok? Esses conselhos que estou trazendo para vocês vêm da minha experiência enquanto professor de francês, que está ensinando francês aqui há 6 anos no Brasil e que também aprendeu a língua portuguesa aqui no Brasil. Essas experiências enquanto professor de francês e também como alguém que estudou português, como ainda, né? Como estudante da língua portuguesa, eu venho compartilhar com você para você, de repente, vai seguir esses mesmos conselhos e vai dar certo para você também, ok? Então eu vou diminuir minha tela aqui, eu vou lhe apresentar esses conselhos. Eu falei 5, mas são 6, né? São 6 aqui. Então, a primeira coisa que eu vou pedir para você fazer é um pouco de leitura cada dia. Todos os dias você vai fazer um pouco de leitura em francês. Óbvio, se você está iniciando, você vai pegar textos do seu nível básico, para ler um pouco e vai aumentando o nível, né? O que isso vai te trazer de vantagem? Quando você começar a ler em francês, essas palavras que você vai ler ou que você vai ver as semelhanças com o português já vão ficar gravados no seu cérebro. E, com certeza, na hora que você for precisar usar, essa palavra já vai estar na sua cabeça. E também, se você quer aprender a escrever, primeiro você tem que saber ler, né? Com certeza, se você diz que fala francês, você vai ter que trocar texto com um amigo em francês, se você mora na França, ou seja, né? Ou você vai ter que preencher um formulário em francês, tudo isso. Então, antes mesmo de saber escrever, você tem que saber ler. Esse é o processo. Você vai aprender a ler em francês textos do seu nível. Qualquer coisa que você vai assistir, se for legendado, é melhor. Esse processo de leitura que você vai fazendo vai ajudar você muito na hora de escrever, né? Então, a primeira coisa que eu aconselho você é ler um pouco de francês todos os dias, nem que seja por 5 minutos, bem assim, ok? Por exemplo, quando eu estava iniciando na aprendizagem do português, eu não tinha muito tempo para assistir futebol. Então, eu via as matérias sobre futebol em português. E eu aprendi muita coisa. As construções das frases, tudo isso, né? Eu aprendi tudo isso fazendo leitura. E outra coisa que eu vou aconselhar você é tentar escrever todos os dias. Tenta escrever, nem que seja 5 linhas, 10 linhas em francês todos os dias. O que você leu antes, depois que tu vai parar para escrever, você vai ter mais tempo para raciocinar essas frases, as construções das frases e fazer lógicas. Você vai ter tempo para si mesmo, para poder falar bem a língua na hora de falar. É sim, o processo de escrever é diferente de falar, mas também quando você vai escrevendo uma coisa, isso fica mais gravado na sua cabeça. Isso é normal para mim. Por exemplo, quando eu estava na faculdade,
eu escrevia todas as explicações do professor para poder gravar. Então, isso era a minha maneira de aprender. De repente, isso vai funcionar para você também. Escreve um pouco do que você queria falar, ok? E vai num espelho, ou seja, lê a voz alta o que você acabou de escrever. Por exemplo, escrever seu dia, escrever sobre um filme que você assistiu, tudo isso, né? Escrever para você mesmo, ou seja, para um amigo que está aprendendo francês junto com você. Se você não tem esse amigo, não é tão difícil assim conseguir. Tem vários grupos no WhatsApp de pessoas querendo falar francês, vários grupos no Face que as pessoas postam e também fazem grupo para se entreajudar em francês, tudo isso. Então, faz esse pequeno esforço todos os dias, você vai ver em um mês, 2 meses, seja 6 meses, o resultado vai ser muito, muito diferente de hoje. Então, começa hoje ou começa a partir de amanhã e você vai ver, ok? A terceira coisa é escutar. Écouter. Faz um pequeno esforço para escutar um pouco de francês todos os dias. Porque se você está aprendendo francês numa escola, tu vai ter aula a cada 8 dias, sei lá, né? Ou 2 vezes por semana. Lógico. Então, é muito tempo para você ter contato com a língua. 8 dias não é suficiente. Então, você tem que entrar o francês no seu dia a dia através de jornais que você vai escutar, né? Através de música que você vai escutar. Isso vai melhorar bastante. Por exemplo, quando eu estava iniciando a aprender português, né? Eu escutava muitos jornais. Eu escutava muito, muito, muito jornal. Eu ficava várias horas na frente da TV, vendo jornal, filme em francês e depois escutar música em francês. Desculpa, em português. Ok? Então, se você começar a fazer isso em francês também, você vai ver. Aliás, eu não tinha muito amigo para conversar em português. No meu trabalho, eu só ia e eu mal conversava com as pessoas, porque ahn, não tinha como ficar conversando no serviço. Então era bem assim. Mas eu escutava eles falando, eu tinha curiosidade. Então, já que você não está num país francofono para praticar isso, você tem que trazer isso dentro da sua casa, através de jornal, através de música e através de filme também. Isso vai, com certeza, melhorar muito sua escuta em francês. Quando você vai ouvir alguém falando, você vai parar de ouvir toda a frase como se fosse uma palavra só, ok? Então, mais você escuta, mais você pratica a escuta, melhor você vai entender francês, ok? Então, faça isso através de música, através de jornais, tudo isso. A quarta dica é parler e também chanter tous les jours. Falar todos os dias. Com quem que eu vou falar se eu não tenho alguém que fala francês? Mas você pode falar com si mesmo, se você for tímido, né? Ok? Você pode falar para si mesmo. Onde que você vai na frente de um espelho, você contar para você durante 2, 3 minutos do seu dia, de um filme que assistiu, de uma comida que fez, tentar falar com você. Ou encontra um professor particular, né? Que você vai conversando com ele 2 vezes por semana, assim, né? Porque vai ser difícil de manter um professor para todos os dias, então você pode fazer isso. Você pode ir pegar um professor particular só para conversa 1 vez por semana ou 2 vezes por semana. E os outros dias você conversa com um amigo que está num grupo de francês com você. Marca 5 minutos, 10 minutos por dia para conversar com essa pessoa só em francês, ok? Então, isso é muito importante. Se você não ficar praticando, com certeza você vai esquecer muitas palavras que você tem aprendido antes.
você também vai misturar as línguas, de repente, né? Se você aprendeu francês com italiano, ou francês com inglês, você vai acabar misturando por falta de prática. Então, pega músicas que você gosta, ritmo que você gosta, você vai cantando todos os dias. Com certeza, isso vai permitir que sua língua fique mais leve na hora de você se expressar, na hora de pronunciar alguma coisa. Sua língua vai ficar com certeza mais leve. Então, pega essa prática de cantar ou de falar, seja com si mesmo ou com um amigo em francês, ok? Eu também sou professor particular, tem muitos alunos que me procuraram para conversa para só conversação, ok? Para aula só de conversação, onde que a gente faz isso para manter a prática. A gente fala de tudo, de tudo, de tudo. Às vezes tem assunto que a gente predefiniu, sim, mas isso é uma prática muito interessante. E não tenha medo de errar. Não fique com vergonha de errar. Porque isso é natural, todo mundo erra, até eu cometo erros em francês, em português, ok? Em outras línguas também. Então, faça isso, você vai ver quanto que vai melhorar. Quinta dica é ver um pouco de gramática. Você pode dizer, a teoria não vai ajudar muito, mas não. No francês, você precisa falar certo. Se você precisa falar certo, tem que conhecer um pouco da gramática, ok? Então, quando você for escrever também, você tem que conhecer a gramática para não confundir o leitor. Você tem que escrever certo, ok? Então, vê um pouco de gramática, senão você vai cometer muitos erros. Se você quer falar certo, tem que dedicar nem que seja 5 minutos para a gramática em francês, ok? E a última coisa que eu queria falar para vocês é tentar de ensinar os outros o que você aprendeu. Porque eu, ensinando os outros, francês, português também, eu acabei aprendendo muito mais coisas, ok? Ensinar é uma outra maneira de aprender. Quem é professor deve entender disso também. Então, faz esse papel de professor, tenta fazer esse papel de professor enquanto que tu vai explicando aos outros, seja nos grupos de Facebook, no WhatsApp ou amigos que está aprendendo francês com você, né? Você vai descobrir quanto que você vai aprender explicando os outros, ajudando os outros. Então, era isso o nosso vídeo. Eu vou pedir para você, se você não está inscrito no nosso canal ainda, se está conhecendo o nosso canal agora, vou pedir para você se inscrever no nosso canal, ative os sinos das notificações e também deixar o seu like. Isso é muito importante para nós, ok? Então, tchau, tchau. Muito obrigado.